Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer histórias de personalidades dos segmentos de negócios, educação, ciências e artes para que possam inspirar na sua trajetória de vida. O tema de hoje é a importância da cultura e do entretenimento na sociedade. Hoje temos a honra de receber Theo Alves, produtor cultural e gestor do Coração Blue. Seja bem-vindo, Theo, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, o privilégio de estar aqui. Já sou seu fã, já lhe acompanho. Ah, sério? Muito legal das entrevistas e estou aqui para colaborar nos seus projetos. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Fatiari. Quem experimenta, prefere a Fatiari. G-Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade. Soluções em geologia e meio ambiente. Teófilo da Silva Alves é gestor da empresa Coração Blue, fundada em 1996. Gestor e produtor cultural com pós-graduação na Universidade Estadual do Amazonas. Gestor de marketing pela Unip/M. Analista de sistemas pela UFAM/UNB/Prodão. Empreendedor, iniciou suas atividades culturais em janeiro de 1994. Empresário no ramo do entretenimento. Produtor de eventos como a Manaus Folia, Bloco do Axerito, Banda Jovem Pan e FM O Dia. Festival de Verão de Maués, Ensaio dos Bumbás, além de dezenas de shows nacionais e internacionais. Do Coração Blue, já montou uma importadora e na área de entretenimento também foi o fundador da Jack & Blues Music Bar, Empório Pizza Bar, Chop Fun, Restaurante Mistura Cabloca e Pizzaria Pizza to Go. Atualmente concentra suas atividades nas empresas de eventos Coração Blue e Jack Free e inicia sua produção orgânica de alimentos e mudas frutíferas e da região amazônica no sítio Siloé Alimentos Saudáveis. Bom, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar com as perguntas, ok? Ok, vamos lá. Bom, Theo, nós temos uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é a seguinte. Todo adulto já vê criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que Theo queria ser enquanto crescesse? Acho que quando eu era criança, eu era uma criança bem despretensiosa em relação ao futuro. Eu tive uma infância muito boa, eu brinquei muito, eu tinha 6 irmãos, então eu fui criança de verdade. Esse sítio Siloé, ele é uma memória afetiva. Nós tínhamos um sítio chamado Siloé e era a minha paixão, né? Então acho que a minha paixão de infância era ter um sítio com o nome Siloé que eu consegui realizar. Mas eu não pensava assim em profissão, em negócio, nada disso. A família da minha mãe é uma família de professores, né? Então eu cresci desse ambiente de professores. E aí sim eu tinha um sonho, né, de dar aulas, né? Eu acho que talvez ser um professor universitário, um professor de pós-graduação, mas isso acabou ficando para depois, e eu não concretizei, né? Mas eu acho que os meus sonhos de infância era ter um sítio chamado Siloé, que eu tenho, e dar aulas com minha família inteira de professores. Ah, bom. Pelo menos o senhor realizou o seu primeiro sonho, né? É verdade. Como surgiu o seu interesse pela cultura e pelo entretenimento? Dentro da minha casa, assim, eu acho que a cultura é uma coisa que é formada no seio da família, né? Uhum. Então, o que é a cultura? A cultura é tudo que envolve o teu dia a dia. A maneira como você fala, como você se comporta, o que você veste, o que você come, o teu comportamento religioso, né? As tradições da tua cidade, tudo isso é cultura, né? Cultura não é só show. Então, na verdade, esse processo cultural, ele sempre teve muito presente pela veia artística, né? Todo mundo na minha casa tocava, minha mãe toca piano, né? E a gente se reunia na casa da minha avó e cada primo pegava um violão e cantava. Meus irmãos participavam de coral, já tiveram grupos musicais. Então, a música sempre foi muito presente na minha casa. E assim,
a música é meu maior, dentro do universo da cultura, da produção cultural, a música é meu maior incentivo, né? E a gente sempre teve muito isso em casa. Eu acho que vem disso, né? Desse convívio com músicos. Meu irmão mais velho é músico, então a gente sempre teve músicos muito legais em casa, frequentando nossas festas, né? E tudo isso me motivou muito. Mas tudo aconteceu muito por acaso, porque, como eu contei uma história para ti, eu não tinha um desejo fluente, eu queria dar aulas, né? Então, com 14 anos, eu comecei a dar aula de matemática. Eu não era o melhor aluno, não. Eu era um aluno bem rebelde, né? Mas eu estudava no colégio militar, a gente tinha uma educação num nível, naquela época, avançada, o nível de cobrança era muito grande. E aí, eu conseguia ter um desempenho bem melhor do que as outras pessoas ali do meu meio, né? E sempre tive muita vocação para ciências exatas. Então, com 14 anos, eu montei uma turminha de aula particular. À tarde, eu reunia lá um grupo de 5 ou 6 alunos e eu comecei a trabalhar dando aula particular. Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro trabalhando na minha vida, né? E acabei fazendo vestibular na UFAM, passei para matemática, né, em 84, e achava que isso aí era um caminho, mas eu tive a felicidade de conhecer a informática. Eu fiz uma disciplina no curso de matemática chamado ICC, Introdução à Ciência dos Computadores, né? Numa época que computador não é, olha só, você está diante de um tablet que tem muito mais memória e capacidade de processamento do que as máquinas que a gente trabalhava naquela época, né? Então, a informática naquela época era uma coisa assim para gênios, né? Então, você não tinha um terminal para digitar um programa, você fazia em cartões perfurados, né? Passava um dia ali numa fila para executar o teu programa e no outro dia você vinha buscar o resultado. Tipo o Bill Gates, que, se não me engano, que eu vi um documentário dele, aí mostrava meio que algumas imagens dele fazendo o código em cartões perfurados. Exatamente, é exatamente aquilo ali. E eu tive, quando eu estava na UA, chamava UA na época, né, Universidade do Amazonas, depois que virou UFAM, né? Então, na época, eu tive o contato com a informática no CPD da UA, aprendi a linguagem chamada Fortran e depois fiz um curso de COBOL. Na verdade, era um concurso que eu nem sabia nada. Como eu te falei, eu era muito despretensioso em relação a isso. Eu gosto de estudar. E eu fui fazer o curso para aprender, né? Mas eu descobri depois, no decorrer do curso, que quem tirasse em primeiro lugar nesse curso ia ser contratado pela Prodan. Eu nem sabia o que era Prodan, mas Prodan era a maior empresa e ainda é a maior empresa de processamento de dados do Estado, né? E muita gente queria essa vaga. Tu tens uma ideia, foram 3.000 pessoas que concorreram a essas vagas no curso. Eu fui em primeiro lugar, eu tinha 17 anos, e fui fazer o curso, e também terminei o curso em primeiro lugar, né? E aí fui contratado para a Prodan. Mas eu não sabia nem o que era Prodan, eu nem pensava em nada disso. Mas tive essa felicidade, né? E eu acho que eu não tinha maturidade naquela época, né? Era um adolescente bem despretensioso, mas aprendi. A Prodan foi uma grande escola e eu aprendi muita coisa lá, né? E segui na minha carreira profissional. Então, a cultura, o entretenimento não fazia parte. Eu era muito feliz como programador, desenvolvedor, análise de sistemas. Eu fui evoluindo dentro da Prodan. Quando eu saí da Prodan, eu era analista de sistemas pleno, quase no último nível, né? Com pouca idade. Mas não tinha esse processo. Meus irmãos cantavam e tal. Mas aí em 91 eu pedi demissão da Prodan, né? E resolvi seguir outros caminhos e montei um bar chamado Coração Blue, né? Primeiro eu montei uma panificadora. Em 1993 eu montei uma panificadora chamada Fruta Pão.
né? Aliás, fruta-pão é o nome de uma fruta, né? Justamente porque o ponto que eu aluguei tinha um pé de fruta-pão na porta e a gente não sabia que nome dar para panificadora. Eu falei, pô, vai ser fruta-pão. E até hoje essa panificadora existe, né? Eu montei com um amigo meu, o Antônio Afonso Cunhabar, e ele ainda tem lá essa panificadora lá no Ica da Paraíba, né? Tem bastante tempo. 1993 nós montamos. 30 anos, né? E aí depois essa sociedade não deu muito certo, nós éramos muito amigos, mas nós de trabalhar juntos não deu muito certo. Eu saí da sociedade e montei o Coração Blue, 94. Mas eu montei para o meu irmão. O meu irmão era músico, ele gostava e tal. Eu falei, não, Antônio, vou montar esse bar aqui para ti e vou seguir minha carreira já na Tipo Sistemas, que era promissora. Eu tinha ótimas propostas de emprego na época. Mas o meu irmão ficou um tempo lá no bar e não quis ficar. Achou que não era para ele tinha um filho pequeno, tinha que ficar todo dia até de madrugada e tal. E eu me senti meio que na obrigação, tinha feito um investimento e tal. Por isso que a empresa Coração Blue, ela está registrada em 96, mas o bar foi inaugurado em 94. Porque os 2 primeiros anos ele funcionou na empresa que era do nome do meu irmão, né, que eu fundei para ele. Né? Então, quando eu montei o Coração Blue, que eu tive a oportunidade de trazer essa minha influência da música, esse meu movimento, esse envolvimento com a cultura, né? E foi aí que eu me descobri como produtor cultural. A partir de 94, né? Convivendo com a noite, convivendo com os artistas, né? Profissionalmente, que eu percebi que isso era uma coisa que me trazia muita alegria, né? Mas não era meu plano. Isso aconteceu, assim como também não era meu plano ter entrado na Prodan, né? Deus providenciou isso no meu caminho e eu fui muito feliz. Da vida. Então, assim, as oportunidades vêm e você aproveita, né? Você tem que olhar para elas e enxergar ali a oportunidade. E eu fui e montei o Coração Blue. Fiquei com o Coração Blue. Então, a partir daí que eu realmente tive esse contato com a cultura profissionalmente. Agora, quais foram os maiores desafios no início da sua carreira? Assim. Eu acho que quando na carreira de entretenimento na noite, né, não como produtor cultural, mas como dono de bar, eu acho que o meu maior desafio foi me ambientar na noite. Eu era um nerd, né, cabeludo, um cara de maluco, andava com o cabelo preso, trabalhava de óculos escuros, não era um cara, nunca fui um cara muito sociável, apesar de ser muito conhecido, era sempre um cara muito... tá me entendendo, né? Sabe como é que é? E aí, na noite, eu me tornei uma pessoa pública, né? Eu era Teófilo. Quem era meu amigo me chamava de Teófilo. Quem me batizou de Theo Alves foi um colunista, né, do jornal A Crítica, né? E que tinha uma coluna chamada Aduana, chamada Rogério Pina, e ele publicou uma foto minha, Theo Alves, do Coração Blue e tal. Só quem me chamava de Theo eram os amigos da rua, assim. Para todo mundo eu era Teófilo, porque eu acho que Teófilo era um nome que impunha mais respeito e tal, né? Aquele distanciamento Teófilo, mais sério, né? E aí o Rogério publicou uma foto minha no jornal como Theo Alves, aí eu virei Theo Alves, um produtor cultural, né? E assim, o meu maior desafio foi justamente o convívio com a noite, né? Eu não era um cara de sair muito, né? Gosto muito de dançar, gosto muito de música. Nossa, eu adoro dançar. Inclusive, eu tava treinando uma coreografia do Aespa, eu acho, que era drama. Aí, mano, é difícil, mas só que eu tô conseguindo. Pois é, dançar é maravilhoso, né? Eu gostava de dançar, eu gostava de sair, samba, sempre gostei muito de samba, né? E gosto de rock, de blues e tal. Mas assim, eu gostava de sair para dançar, mas eu não era muito assim da noite, né? E aí na noite você tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? À noite tem muito choque do teu dia a dia ali, né? Você vai ver muita gente, você acaba descobrindo o mundo das drogas, a prostituição e várias outras coisas que fazem parte da noite que você não precisa se envolver com elas, mas elas estão ali.
E aí isso foi me trazendo uma certa dificuldade, né? Eu tive que cercar meu bar, proteger para que ele fosse um lugar saudável Tranquilo. e a gente conseguiu, né, graças a Deus, né, deixar o Coração Blue ali num ambiente muito bacana, um ambiente onde as pessoas todas se conheciam, onde as pessoas todas se respeitavam. Isso em 94, né? Era um bar que basicamente tocava jazz, blues, MPB, então a própria música era um processo seletivo muito legal. Só iam para lá jornalistas, pessoas ligadas à cultura, né? Um pessoal do judiciário, né? A galera que gostava de boa música se reunia ali para conversar. Então eu consegui, né, através da música, indo selecionando meus clientes, né? E ali eu consegui criar um espaço muito bacana. Eu fiz grandes amigos em 94, quando eu abri o Coração Blue, né? E teve a Copa do Mundo que uniu todo mundo e tal, ali em torno desse negócio da Copa, e todo mundo passou a se conhecer. Então, quando chegava no bar, parecia uma família. Você conhecia todo mundo nas mesas e tal. E aí eu consegui vencer essas dificuldades, porque eu conhecia as pessoas, consegui entender muita coisa em relação aos meus próprios preconceitos, né? Porque a gente até nem sabe que tem preconceito, até se deparar com determinadas situações, e aí você vai conhecendo as pessoas, você vai entendendo que aquele teu pré-julgamento ele é errado, né? Existem pessoas maravilhosas, né, fazendo todo tipo de coisa, e elas não deixam de ser maravilhosas, não deixam de ser merecedoras do teu amor, né? Então a noite ela mudou muito esse meu universo, daquele universo nerd da Prodan, né, daquelas pessoas intelectuais ali e tal, aquele ambiente fechado, para um ambiente muito mais aberto, né? E isso abriu muito a minha mente, né? E foi extremamente bom para mim, né? Me tornou a pessoa que eu sou, mas realmente foi a minha maior dificuldade. Bom, o que é um produtor cultural e o que ele faz? Um produtor cultural é uma pessoa que entendeu que a cultura é parte importantíssima na nossa vida em sociedade, né? E que trabalha diariamente pensando como preservar essa cultura, como fazer com que ela seja levada ao maior número de pessoas possível, né? Mas também que ele aprendeu a respeitar, né, cada um segmento, ou cada um povo, ou cada uma situação com as suas próprias culturas, né? Por quê? Eu estou te falando isso. Porque a mídia, ela é muito forte. E a mídia, ela invade esse processo cultural, né? Por exemplo, nós não somos uma capital do agronegócio, nós não somos uma capital que as pessoas são criadas dentro de fazendas e tal. Mas a música sertaneja invadiu Manaus. E tomou conta, né? E tomou conta. E parece assim que, pô, quando vê um artista sertanejo, meu Deus do céu, é um popstar. Aí lotado, né? de estágio, fica sem vaga e Pois mas essa não é a nossa cultura original. Isso é uma cultura importada, né? E com isso, grande parte daquilo que nós deveríamos dar valor, nós deixamos de lado. Então, o produtor cultural, ele enxerga dessa forma, né? Diferente do produtor de evento, porque eu também sou um produtor de evento. O produtor de evento, ele faz para ganhar dinheiro. A profissão dele está ali, como toda empresa, e você aqui, como tem um podcast de empreendedorismo, né? As empresas existem para dar lucros, né? Então, a empresa de eventos, ela vai aquilo que vai dar dinheiro. E o produtor cultural, ele vai aquilo que é importante para a sociedade. Aquilo que ele enxerga como importante para a sociedade, né? E aí a gente se confunde um pouco, né? Ali no meio do caminho, tem gente que faz confusão entre o que um faz e o que o outro faz. Mas, basicamente, o que determina a diferença entre um produtor cultural e um produtor de eventos é o porquê. Né? Qual é o objetivo daquilo que você está fazendo? Né?
o que aquilo agrega para a sociedade, o que aquilo vai trazer de benefício para a sociedade. Se né? aquilo é só para gerar uma receita, só para gerar um lucro, ou se é para mostrar para a sociedade que é importante conscientizar sobre alguma coisa, determinada exatamente. coisa. É isso aí. Por exemplo, carnaval. Carnaval, ele é uma das maiores manifestações culturais do Brasil, né? Mas o carnaval também é parte da economia criativa, um dos maiores geradores de emprego e renda, né? Seja diretamente, seja no turismo, seja em vários segmentos da sociedade. O carnaval, ele gera riqueza para o Brasil, né? Existe, por exemplo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. O carnaval é o momento mais importante, é onde entra muito mais dinheiro, onde circula, né? Então, São Paulo também tem um carnaval muito forte, e Manaus também já teve um carnaval muito forte, e a gente continua trabalhando isso. Agora, você pode fazer uma festa de carnaval, né? E botar as bandas que estão tocando em evidência, né? Você pode botar uma banda de forró, você pode botar uma banda de sertanejo, e levar um público legal e vender cerveja e ganhar dinheiro, né? Ou você pode fazer também isso, porque é importante que as pessoas estejam lá, mas você pode fazer, né, um outro lado, que é o lado que o Galo de Manaus faz, por exemplo. A gente traz o frevo como base da nossa cultura, a gente investe num grupo de dança, né, uma instituição cultural, Artes Sem Fronteiras, que tem um grupo de frevo, que a gente todos os anos faz um projeto, né, para assisti-los com figurinos para eles dançarem, com coreografias. A gente contrata esses artistas, a gente incentiva as orquestras, os músicos de frevo. Então, eu já fiz projetos para que surjam bandinhas de frevo para o carnaval, porque isso está se perdendo, né? Então, o carnaval virou um carnaval de sertanejo e forró. Não, a gente tem que incentivar para que tenham bandinhas de frevo. Então, são os bonecos de Olinda. Pô, tudo bem, não é daqui. O carnaval de Pernambuco, não. Mas o carnaval é a nossa cultura. Então, o Galo, ele foi inspirado no carnaval pernambucano, e a gente faz questão de manter essas raízes. Isso é a diferença entre um produtor cultural e um produtor de eventos. Lógico, o Galo é um grande evento. E aí a empresa Coração Blue faz o Galo para ganhar dinheiro, né? Então ali a gente tem várias possibilidades de ganhar dinheiro. Mas a produção cultural tá lá paralela, né? Fazendo com que a gente consiga, através desse evento, manter as tradições do carnaval, né? Então, esse ano, o Galo de Manaus foi premiado nessa lei Paulo Gustavo, no critério Carnaval, Cultura Popular, foi em primeiro lugar nosso projeto. Que legal. E a gente, através desse incentivo da lei Paulo Gustavo, a gente está trazendo os bonecos de Olinda, a gente está trazendo os bailarinos, a gente está trazendo oficina de frevo, né? A gente está trazendo bandinhas de frevo para tocar no meio da galera, né? Aquele carnaval tradicional. Então, basicamente, conseguiu entender a diferença do produtor? Consegui entender, consegui. Quem faz só para ganhar dinheiro e quem tem para manter legado, a cultura viva. Né? E eu falei do carnaval porque o carnaval é o meu segmento mais atuante, né? Uhum. Mas eu já fiz isso no Coração Blue com rock. Nós tínhamos o projeto rock.com, né? A gente lançou mais de 74 bandas novas de rock nos anos de 99, 2000, 2001. Todo final de semana se apresentava uma banda nova, né? E esse movimento, na época, né, gerou com que os artistas entendessem que eles podiam se organizar, ensaiar, porque as bandas novas tinham um palco para se apresentar, né? A gente não ganhava dinheiro com isso, né? A gente dava o palco e montava a estrutura e as pessoas vinham, e a gente conseguiu fomentar muito o movimento do rock and roll nessa época. Depois teve uma época que a gente fomentou muito o reggae music, né? O Jack and Blues em 2001 tinha lá um domingão de reggae, e a gente conseguiu trazer muitas bandas de reggae, inclusive Casulo, Johnny Jack Mesclado foram as bandas que foram mais longe. Nós conseguimos produzir um DVD da Casulo, né, com parceria na M1 Eventos, né, conseguimos buscar um patrocinador para fazer as imagens, outro para fazer a gravação do áudio, e eles foram para o estúdio. Então, dentro do entretenimento, a produção cultural está sempre ali, porque ela é minha paixão. Então, não é só
a questão de fazer a festa pela festa, né? Ou você olhar só para o caixa. Você tem que ter um legado, né? Então a gente conseguiu, ao longo dos 15, 16 anos que o Coração Blue funcionou, né, trazer uma geração toda para o reggae, para o rock, para MPB, para o jazz, para o blues, né? Não discriminando os outros ritmos, são todos maravilhosos, né? Mas você consegue perceber muito bem, por exemplo, né, uma letra de música que fala de coisas do dia a dia e vulgares, e uma letra de música que fala de amor, fala de união, que fala de coisas bacanas, entendeu? Então, eu trouxe uma geração para ouvir o que eu chamo de boa música, né? Noites de MPB, noites de bossa nova, de jazz, de blues, de reggae, de rock, né? De samba, que eu sou um apaixonado pelo samba, não posso deixar o samba de fora nisso. Tem um pezinho lá no carnaval, né? São 30 anos fazendo carnaval. E acho que é isso, né? Você vai fazendo as coisas, mas sempre com um olhar, né, menos imediatista, né? Você tem que... Hoje eu vejo que quando eu vou num evento de samba, por exemplo, que está na moda de novo, eu fico muito feliz de ver um monte de gente jovem ouvindo sambas de 3, 4 gerações atrás, né? Então, quem está promovendo esses eventos de samba, ele é um produtor cultural. Ele está indo muito além do evento, né? Ele está trazendo uma parte da sociedade mais jovem, né, para ouvir... Mostrar as músicas das gerações passadas. Isso, e para ouvir a boa música, né? Não só a boa música que eu te falo, não só a música que a mídia e que o poder da mídia empurra no teu ouvido, né? Porque hoje é assim, eu gravo uma música, ela pode ser ruim como for, mas eu invisto alguns milhões ali no YouTube, numas plataformas de streaming, e essa música vai chegar para milhares de pessoas que vão aprender a ouvir aquela música, daqui a pouco tá gostando, né? Daqui a pouco tu tá cantando Caneta Azul aí, o Caneta Azul tá milionário, né? Essa é uma música que é... Né? Tu cantaste Caneta Azul, não cantou não? Não. Ai, tá bem, graças a Deus. Eu não tenho tanto, assim. Respondi sua pergunta? Respondeu. Então, bom, beleza. agora vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Quais foram os eventos mais marcantes que teve, assim, na sua carreira? Olha, mais marcantes... Vamos lá. Eu acho que a produção do Festival de Maués foi uma coisa muito legal, né? A Festa do Guaraná, porque foi a primeira vez que eu viajei para trabalhar numa produção. Foi muito legal, eu aprendi pra caramba, conheci, porque eu sempre trabalhei aqui em Manaus, né? Então tem uma importância diferente por causa dessa oportunidade de aprender mais sobre a cultura, né, de Maués, sobre a festa em si, e foi uma oportunidade muito legal. Mas o evento mais importante que eu faço é o Galo de Manaus, né? E a cada ano ele se torna mais importante para mim, porque eu consigo, através do Galo, né, fazer tudo isso que eu te falei de produção cultural, trazer artistas de vários segmentos. Eu já tive, então, uma ideia, uma banda de carnaval normal, né, ela tem lá um palco, 4 atrações, né? O Galo de Manaus, em 2019, ele tinha 6 palcos, 3 trios elétricos, e se apresentaram mais de 80 atrações, numa festa de carnaval de 12 horas. Então, assim, é um grande festival. E aí nós tínhamos artistas de música eletrônica, nós tínhamos artistas do samba, nós tínhamos artistas do frevo, do forró, do sertanejo, do axé, né? Então nós tínhamos ali um grande festival multicultural. Então nada supera a importância de fazer um evento dessa magnitude, né? O Galo hoje é o evento que me deixa assim mais feliz e que eu pretendo
cada vez mais torná-lo forte, né, torná-lo necessário para a nossa sociedade, né, seja pelo lado de geração de emprego e renda, mas seja pelo lado das manifestações culturais que ele representa. Bom, já que estamos nesse ramo de evento, qual foi o evento mais desafiador que o senhor já teve? Todo evento é desafiador. Olha, fazer evento, o evento em si é coisa para doido. Gente normal não faz evento, né? Você tem que ter muita fé no que você faz, né? Você tem que, assim, quando você faz com amor e profissionalismo, né? Você tem algumas coisas que são inegociáveis, né? A segurança do público, em primeiro lugar, né? A responsabilidade social, o cumprimento das leis vigentes. Então, você tem que conhecer as leis, né? Mas por que é sempre um desafio? Porque você pode fazer tudo certo, você pode planejar tudo, você pode ter tudo ali organizado e no dia chover. Ou talvez no dia, sei lá, tem uma queimada. Pronto. Aí tem uma fumaça no ar, aí de repente Cadê o evento? não aparece mais. E ou de repente, do nada, começa uma pandemia mundial. Olha, a pandemia foi um grande aprendizado para todo mundo. Então, assim, esse segmento de evento, ele é extremamente frágil. Por isso que a maioria dos produtores, eles escolhem o que a mídia te oferece como oportunidade. Por quê? Quando você pega um grande artista para anunciar, né, muito antes do evento, muitas vezes, você já vendeu todos os ingressos que você precisa vender para pagar o teu evento. Então, tanto faz se vai chover, se não vai chover, teu evento está pago, né? Mas nem sempre você tem essa oportunidade, porque as grandes atrações, elas estão na mão das grandes empresas, né? Se você hoje quiser contratar uma grande atração, né, você vai ter muita dificuldade, mesmo que você tenha dinheiro para pagar, né? Como existe uma empresa que costumazmente faz aquele artista na região, né? Ele vai consultar o produtor dele para saber se ele pode ou não te atender. Vamos dizer que você acerta na loteria hoje e quer fazer um show com uma grande banda nacional, né? E você vai ligar para ele, olha, eu quero te contratar para fazer um show na Arena da Amazônia. Olha, quem sempre faz meu show aí em Manaus é a empresa tal. Eu vou ligar para eles, né? Saber se eles cedem a data para você. Então, nem todo mundo tem a oportunidade de ter um grande artista nas mãos para poder ter essa sorte de vender tudo antecipadamente. Então, o evento é sempre muito risco. Agora, como toda empresa, quanto mais risco você corre, mais dinheiro você ganha. Empresas que correm pouco risco, né, geralmente te dão uma lucratividade menor. E empresas que correm bastante risco têm, normalmente... Você arrisca muito. Você, provavelmente, alguma coisa vai dar certo, né? Você não vai arriscar R$1 milhão para ganhar R$10. Você vai arriscar coisas lógicas, racionais, né? pensadas. Se você vai arriscar muito é porque você tem a pretensão de ganhar muito. Então, esse mercado de evento também é um mercado muito lucrativo. Agora, você pode ganhar 100 mil no dia ou perder 1 milhão no dia. Tem coragem? Vai lá. Bom, eu pesquisei um pouco no Curaçao Blue, aí eu achei uma bebida chamada Curaçao Blue. Então, o Curaçao Blue foi inspirado no Curaçao Blue como o Jack Blues foi inspirado no Jack Daniels? Não. Ok. Não. O Jack Blues foi uma ideia do meu sócio na época, que era o César Portuga, e a gente já ouvia muito blues e já gostava de Jack Daniels, então, quando ele falou assim, cara, o nome do bar vai ser Jack Blues, foi lindo, perfeito, concordei na hora, né? E foi muito legal esse bar. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz, foi o Jack Blues. O Curaçao Blue, ele é uma história mais familiar. Nós tínhamos, minha irmã mais nova, Claudinha, tinha uma amiga chamada Ruth Chucar, que é uma grande Ruth Chucar, que é uma grande fotógrafa e escritora amazonense e que frequentava a minha casa, é padrinha das minhas sobrinhas.
né? Madrinha das minhas sobrinhas, perdão, né? E uma pessoa maravilhosa, a Ruth. Mas quando a Ruth começou a frequentar minha casa, eu estava viajando. E aí meu carro ficou na garagem, e quando ela ia entrar em casa, a minha irmã sempre falava, olha, cuidado para não arranhar o carro do Telzinho, olha, cuidado com não sei o que é do Telzinho. E assim, minha irmã tinha muito cuidado com as minhas coisas, então tudo que era meu ela recomendava. E a Ruth ficava, isso foi uma Ruth que me contou essa história, né? Ela falou, poxa, eu ficava imaginando quem era esse Telzinho, né? Que tudo aqui na casa eu tenho que tomar muito cuidado, que era do Telzinho, não sei o que e tal. E ela falou assim, poxa, eu achei que se tratava de uma pessoa muito chata, mas na verdade se tratava de um rei, porque aqui em casa todo mundo se trata como um rei, né? E aí nós começamos a brincar disso. Eu ligava para Ruth, como é que tá aí, né? Teu reinado, como é que tá por aí, não sei o que e tal. E a gente sempre brincava assim, né? Olha, eu vou visitar teus súditos hoje. Então a gente brincava muito com isso. Quando eu fui montar o bar, eu pensei nessa questão. Aí assim, o primeiro slogan do Coração Blue foi para quem tem sangue nobre e coração boêmio, né? Mas a nobreza nunca foi essa questão da grana. A nobreza, a gente sempre se referencia aos valores morais, aos valores éticos, né? Então isso que para mim era a nobreza. Então esse foi o primeiro slogan. Então a ideia é que fosse um bar de um reinado. Então o símbolo do Coração Blue era um escudo, um coração e uma coroa, né? Essa era a logomarca do Coração Blue. E o primeiro slogan foi para quem tem sangue nobre e coração boêmio. E aí depois uma publicitária, muito minha amiga, né? Ela sugeriu outros slogans, e aí a gente passou a usar, né? Teve um outro também, ele dizia assim, se o sangue real é azul, qual deve ser a cor do coração do rei, né? Responde para mim, se o sangue real é azul, qual deve ser a cor do coração do rei? Coração Blue? Não é não? Então é isso. Então vinha dessa brincadeira, né? Da cor do sangue, da cor do coração e tal. E aí depois ficou, a noite tem razões que só o coração conhece. Esse é o slogan mais famoso do Coração Blue, que ficou de 95 para cá, nós usamos esse. A noite tem razões que só o coração conhece. Mas a origem é dessa brincadeira minha e da Rutinha, né? E a gente criou a logomarca de um escudo, baseado nessa brincadeira aí. Qual foi o evento que lhe gerou mais lucro? O evento que me gerou mais lucro, eu acredito que tenha sido os nossos réveillões Viva la Vida que nós fazíamos no Diamond. Eu acho que para mim foi o evento que gerou mais lucro, né? A gente fez a última edição do Viva la Vida foi em 2015. Depois o Diamond não fez mais eventos com bilheteria durante um período, e a gente colocou nesse evento 6.000 e poucos pagantes. Nesse evento era sócio. Porque eu deixei aí no meu histórico que eu participei de produção de grandes eventos, né? Mas eu não era o dono, eu era o produtor. Eu trabalhava no evento para uma outra empresa como produtor do evento. Então eu trabalhei como produtor na festa do Guaraná em Maués, eu trabalhei como produtor no Manaus Folia, né? Coordenava o bloco no Beijo. Eu trabalhei como produtor, né, em alguns shows nacionais e internacionais, mas eu não era o dono do evento. Então o lucro desses eventos não era meu, né? E teve os eventos que eu trabalhei através da minha empresa sendo dono. Aí sim eu posso considerar a lucratividade. Entendeu? Entendi, mas então da sua empresa, qual foi o evento Eu acredito que o evento que nós tivemos maior lucro foi o Réveillon, foram os Réveillons que nós fazíamos no Diamond. O Viva la Vida. Ai, que legal, eu lembrei de Coco agora. É o filme da Disney. Quais são os seus projetos atualmente? Bom, até um mês atrás eu estava na gestão
da pizzaria Pizza to Go. Então a gente está dissolvendo a sociedade. A pizzaria foi muito importante durante esses anos de pandemia, que foram anos que eu não pude trabalhar na área de eventos, né, nem na produção. Na produção cultural, eu ainda consegui aprovar 4 projetos pela Lei Aldir Blanc, consegui realizar algumas coisas, né? E assim, em 2018, eu fiz a pós-graduação na UEA. E qual era o meu objetivo? É trabalhar a produção cultural profissionalmente, né? Eu fui estudar para me profissionalizar nesse segmento. Só que, com a mudança do governo, né, saiu o governo do PT, que tinha um projeto cultural maravilhoso para o país, Ministério da Cultura e várias outras ferramentas para que a cultura se desenvolvesse. Todas elas foram descontinuadas no governo que seguiu. E agora, com a volta do PT ao governo, novamente nós temos o Ministério da Cultura, novamente nós temos os editais de cultura, a Funarte voltou a publicar seus editais, tivemos agora a Lei Paulo Gustavo, temos as leis Aldir Blanc 2, 3 e 4 para os próximos anos, e o Brasil novamente voltou a valorizar esse processo cultural. Então, meu plano no momento é me dedicar, né, ao máximo para estudar e fazer projetos culturais e submeter a esses editais que estão surgindo no Brasil, né? Assim, serão muitos editais, existem muitas oportunidades para fazer coisas boas, né? Eu tenho o projeto de fazer uma orquestra de frevo aqui para o Amazonas, né? Então a gente já está negociando, conversando com alguns músicos, já temos algumas coisas agendadas para escrever esse projeto, para conseguir recursos federais, para ter uma orquestra de frevo, né? Que é um sonho meu, né? E a gente tem outras muitas possibilidades, né? De promover cultura através disso. E também eu tenho focado bastante na acessibilidade, buscar outros processos de acessibilidade, tornar os eventos mais acessíveis, né? Conhecendo um pouco mais sobre essa realidade das necessidades especiais, né, das pessoas que frequentam eventos. E aí também tenho esse foco de buscar outras ferramentas, outras possibilidades de acessibilidade para os eventos que eu vou produzir no futuro. Bom, o senhor é dono de vários empreendimentos, como a importadora Telemax Panificadora, Fruta Pão, além do Coração Blue, é claro. Como é que o senhor fazia para poder administrar todas essas coisas ao mesmo tempo? Cada momento eu tive na verdade assim, eu não tive muitos negócios paralelos. O Jack in Blues e o Coração Blue, eles foram paralelos, né? Uhum. Mas a importadora veio antes, né, do bar, a panificadora também veio antes de eu montar o Coração Blue, né? E a pizzaria veio nesse momento que a gente estava de pandemia, que a gente não podia produzir eventos. Mas eu nunca tive muitos negócios em paralelo. A única coisa que caminha em paralelo aqui é a produção de mudas e a produção de frutas lá no sítio Siloé. Porque eu tenho muita vontade de morar lá no sítio, né? Já era para ter ido lá desde 2020, acabou que a gente não conseguiu, mas meu foco é me mudar, né, para o sítio, e aí sim, né, me dedicar muito para a produção cultural, né? De lá, porque eu já tenho internet, já tenho luz, já tenho toda a estrutura que eu preciso, não preciso sair de casa, meu computadorzinho ligado, mas também me dedicar à produção de alimentos orgânicos, né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente está estudando. Eu fico estudando sempre uma coisa e outra. Já fiz vários cursos nessa área de produção de alimentos, né? Já fiz curso de hidroponia, já fiz curso de produção de pitaia, de produção de cítricos, eu produção de adoro banana. pitaia, é uma das minhas frutas favoritas. Eu adoro as sementinhas dela. A gente está aprendendo, né? Hoje a gente se preocupa muito com a questão do bem-estar animal também, né? Então a produção de ovos caipiras, mas sem a galinha estar presa em gaiola, a gente faz uma área de piquete para as galinhas terem a manifestação natural dela de ciscar, de correr atrás de bichinho, de comer alimentação. Então a gente planta macaxeira para alimentar nossas galinhas, e agora eu estou fazendo uma área para plantar milho
orgânico para as nossas galinhas comerem, milho orgânico, né? E a gente planta macaxeira para elas comerem e elas ficam ciscando pelo sítio e comem uns insetos e tal. Então, assim, não é só aquela, vou produzir ovos. Olha a diferença, né? Uma granja que pega um monte de gaiola, bota um monte de galinha lá dentro e a luz fica acesa 24 horas para a galinha comer e bota ovo o tempo todo, né? E a gente vai sempre por esse lado do coração, do amor, né? De fazer as coisas com amor. Então, as minhas galinhas ficam lá soltinhas, né? Tendo uma vida saudável. Ficando na paz. Na paz. E eu produzo ovos. Aí na hora de matar a galinha, a gente chama o vizinho, porque eu não tenho coragem não, nem o meu caseiro. Aí a gente não vende galinha, a gente só vende ovo. Nossa, deve dar uma pena de ver, sei lá, tu dá um nome pra um nome pra galinha, sei lá. Eu não dou nome para as galinhas. Acho que o Marcelo, que trabalha lá comigo, ele deve dar. Mas eu já cheguei a ter 1000 galinhas caipiras, então não daria aprender nunca o nome de todas elas. Hoje eu tenho poucas, né? Hoje a gente está com 50 galinhas, só para a produção da nossa família mesmo. Mas eu tenho uma área no sítio reservada que a gente vai começar a trabalhar agora, fazer o galpão, né, cercar, fazer as áreas de piquete para elas poderem se alimentar de maneira saudável. E eu acredito que lá para maio, junho do ano que vem, a gente já vai estar com a produção de ovos caipira orgânicos pronta para botar no mercado. Ok. Quais são as tendências que você acredita que vão mudar, assim, o futuro da cultura e do entretenimento? Olha, o entretenimento já mudou muito, né? Hoje a comunicação é muito mais dinâmica e, assim, eu não consigo entender, por exemplo, eu não consigo saber o que você gosta de ouvir, né? Porque você tem o mundo inteiro ali na palma da sua mão, né? Antigamente então isso já mudou muito, né? Então de repente você está aqui e está consumindo a música da Coreia, porque você gostou da música da Coreia e estava ali na palma da tua mão e tu começaste a ouvir. Então essa diversidade que já era grande, hoje ela está muito maior. A dificuldade de reunir as pessoas, né? Através de você saber o que elas gostam e trazer essas pessoas para o mesmo ambiente de entretenimento, fora desse contexto do que a mídia está dizendo que é o que está na moda, né? Então, assim, se formaram vários guetos, né? Tem música maravilhosa, né? Hoje qualquer artista consegue se projetar nas redes sociais, né? Às vezes você nunca ouviu falar, quando você pega o Instagram do cara, o cara tem 1 milhão de seguidores. Jesus. Né? E como? Você vai lá no YouTube e tem milhões de views, né? E ele nem precisa fazer show, porque ele está se monetizando ali na plataforma, né? E ele está fazendo a produção dele às vezes em casa ali e tal, e ele está ganhando dinheiro. Então, o entretenimento passa por essa dependência da mídia, né? Então eu não sei, eu realmente não consigo enxergar, porque eu era sempre muito mais ligado, né, a músicas que não tocam tanto. Né, como, por exemplo, a Bossa Nova. Exatamente. Então eu tenho que aprender, eu tenho que reaprender. Assim, eu acho que o meu conhecimento, o meu feeling continua muito bom, mas eu preciso reaprender a trabalhar essa questão do entretenimento, observar essas tendências para poder te dar uma resposta mais assertiva, né? A cultura, ela permanece hoje, como eu te falei, desses editais, né? A gente vai ter muito mais produção cultural, né? E hoje a gente consegue ver as pessoas, pelo menos no meu mundo, né? Muito mais empenhadas em fazer coisas com qualidade, né? E dentro desse processo da cultura vem vários outros processos que são necessários. Como eu te falei da acessibilidade. Hoje, por exemplo, o edital da Lei Paulo Gustavo, ela te exige que 10% do recurso que você recebe seja investido em acessibilidade para o teu evento.
o teu evento precisa ser acessível. E antigamente você não tinha essa percepção, né? Você não tinha a percepção da necessidade de incluir, né? Pessoas com deficiência, pessoas com diferentes... Enfim. Isso, né? Por exemplo, hoje existe uma valorização muito maior da cultura indígena, né? Que antigamente as pessoas não davam muito valor, né? E são as nossas raízes, né? Mas hoje você, uma menina inteligente, bem informada, tem uma visão diferente do que eu tinha quando era criança. Índio era índio, né? Hoje a gente tem uma visão diferente até mesmo no descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto ou ele foi invadido? Foi invadido. Existiam 14 milhões de índios pacíficos, né, que receberam 3 caravelas com 300 portugueses. E aí começaram a matar, impor. Será que teria sido difícil para os índios matarem esses portugueses? Não, eles acolheram, receberam, né, e foram mortos. Né? Então, assim, hoje já existe uma visão diferente. Hoje você já tem uma visão diferente em relação a isso, né? Hoje o próprio governo, quando abriu a Transamazônica, a ideia era derrubar a floresta para ela ser ocupada, né? Então, milhares de índios foram mortos nesse processo, né? E hoje existe um governo, né, que fica ali tentando evitar, né, que a gente asfalte a BR-319, porque a gente imagina que isso vai ser o fim da floresta amazônica, da ocupação desordenada, da grilagem, né? Então, assim, esses processos todos são vistos de uma maneira diferente hoje, e todos eles fazem parte do nosso processo de cultura, porque cultura envolve tudo isso, né? Envolve a maneira como você se relaciona com seu vizinho, né? A maneira como você respeita e que você enxerga a importância da população preta para a cultura brasileira, né? Como é que você vai imaginar a música brasileira sem os pretos? Não tem, porque não existe, foram eles que influenciaram, né, tantas coisas. Então você vai falar do frevo. O frevo veio da capoeira, né? Então, como é que você vai? Então, hoje as pessoas enxergam o outro lado desse processo de construção cultural, né? E hoje as origens estão sendo valorizadas, né? E essa é uma tendência, e eu espero que isso permaneça, né? Que a gente consiga. Quando eu falar de frevo, eu tenho que falar da capoeira. Então, por exemplo, o Galo em 2017, 2016, ele já tinha o maracatu tocando, ele já tinha as apresentações de capoeira dentro do Galo, porque eu já entendia naquela época a importância desses movimentos para o que é o frevo. O frevo, ele surgiu disso, né? E ele é único, patrimônio imaterial da humanidade, né? O frevo. Então, assim, as pessoas estão enxergando além da música, além, né, desse processo que você entende como cultura, entendendo a culinária como parte da cultura, entendendo a tua vestimenta, a moda como parte da cultura. Então você não faz mais só um show, né? Você faz uma feira de economia criativa, onde vai ter um show, uma barraquinha vendendo comida típica, uma apresentação de dança, uma exposição de arte, alguém vendendo artesanato, e aí você faz um processo muito mais completo, né? E antes se enxergava a cultura. O que era cultura? Cultura era ir para o Teatro Amazonas assistir uma música clássica, né? Era isso que eles falavam, o cara é cultura. Cultura é assistir aquilo que parece intangível, né? Ali que é elegante, assim, tipo ópera, música clássica, um Beethoven, um Chopin. Isso, e na verdade não. Na verdade, aquele cara que está ali na calçada tocando um violão e compondo uma música na hora, é cultura. Ele é parte do nosso processo cultural. Aquele artista que está na praia fazendo o seu artesanato com areia colorida, ele é parte do processo cultural. E ele precisa ser valorizado, né? Aquele índio que faz, né, o seu artesanato
as cestas de palha trançada, ele é parte do nosso processo cultural. E a gente precisa valorizar isso, né? A gente precisa aprender a valorizar nossas origens, né? E fazer com que elas sejam importantes também para os outros, né? A economia criativa, tu imagina a Inglaterra, desse tamanho, bem pequenininha perto do Brasil, né? Mas foi onde surgiu, né, essa ideia da economia criativa com mais força. Então, a Inglaterra exporta a música dela. Você vai lá, turismo para tudo que é lado, os castelos todos são visitados, os festivais são maravilhosos, né? Porque eles entenderam que todo esse processo de economia criativa, né, é que iria manter aquele país de uma maneira econômica, né, sustentável. Imagina o Brasil com a riqueza cultural que ele tem, com a diversidade cultural que ele tem, né, com todas as influências que o brasileiro recebeu. Se a economia criativa, se esse processo cultural for visto como deve ser visto, né, o Brasil é insuperável, né? O Brasil tem a Amazônia, mas ele tem milhares de outras coisas maravilhosas para serem consumidas aqui dentro, né? E eu defendo muito galo no meu carnaval por causa disso. Porque assim, imagina, a gente consegue levar 100 mil pessoas para o Sambódromo, para a nossa festa de carnaval. Mas a gente podia levar muito mais, ele podia ser um polo para trazer pessoas de outras cidades para Manaus, né? Quantos mais turistas eu trouxer para participar do nosso carnaval, mais dinheiro fica em Manaus. É o taxista que ganha mais dinheiro, é o barraqueiro que vende mais comida, é o flanelinha que ganha mais dinheiro, é o hotel que ganha mais dinheiro, né? São as empresas que montam as estruturas, são os músicos, né, que se apresentam, os bailarinos que se apresentam. Então, esse processo cultural, ele é também um grande gerador de emprego e renda. E a gente precisa enxergar isso não como sendo um dinheiro jogado fora, né? A gente ouviu muita gente falar disso, assim, tá tirando dinheiro da saúde para botar agora na cultura, como se a cultura fosse um desperdício de dinheiro. E na verdade não é. Ela é uma possibilidade, por exemplo, para cá, para a nossa região, com toda essa dificuldade de acesso, né? Ela é uma possibilidade gigantesca de a gente ganhar muito dinheiro, de trazer o turista, de oferecer para ele uma coisa que ele se sinta motivado a voltar, que ele se sinta motivado a indicar para as outras pessoas, né? Não adianta o turista vir para cá, ficar num hotel vagabundo, comer mal, o taxista não está preparado para atender ele, e ele vai para um lugar, não está preparado para receber ele. Então, o processo do entretenimento e da cultura para a nossa região, ele é importantíssimo, porque ele completa, né, esse nicho econômico da economia criativa, que é a grande esperança, né, da Amazônia, em pé. A Amazônia em pé. A Amazônia deitada pode fazer qualquer coisa, mas ela em pé passa por esse processo da cultura, processo da valorização das nossas origens e do turismo, né, a economia criativa como um todo. Bom, o que o senhor gostaria de deixar como legado? Acho que eu já sou muito feliz em relação a isso, assim. Eu tenho 30 anos que trabalho na área de produção cultural e eventos. E eu fico muito feliz quando eu encontro uma banda que teve a primeira oportunidade de tocar, que foi num palco do Coração Blue, ou um CD, o primeiro CD que eu patrocinei foi do Sileno. Eu tô aqui... Não, eu cantei uma música dele num festival lá da minha escola, que teve alguns jurados, eu tirei segundo lugar. Foi mesmo? Qual foi a música do Sileno? Foi Luzes. Luzes, muito legal. Não adiantou de nada. Fantástico, Sileno. O primeiro CD do Sileno teve o patrocínio do Coração Blue, né? Então, assim, eu já produzi CDs de bandas de rock, né, do Glória Ópera, né? E assim, eu acho que o grande legado é esse, é você ter possibilitado às pessoas que estão ali batalhando, né, uma oportunidade de elas mostrarem seus trabalhos, né? E depois, mais tarde, à medida que o tempo passa,
as pessoas te encontrarem na rua e dizem assim, poxa, Theo, cara, você foi muito importante na minha trajetória, você foi muito importante na minha adolescência, você me ajudou na minha festa de formatura, você ajudou a minha banda a tocar, né? Eu acho que essa é a parte legal, é a parte que realmente me motiva, né? Não que a gente faça isso para receber elogios na rua, mas é legal quando a gente encontra alguém, né? E começa a receber algum tipo de elogio. Então, por exemplo, essa semana nós tivemos um show da Casulo, da banda Casulo. Né? Primeiro show da banda Casulo, acho que foi em 2002, 2003, no Jack in Blues. Né? Eu paguei R$50 para eles tocarem. Né? Mas a Casulo fez para mim, fazia num ano, 100 e pouco, 140 shows para mim num ano. Casulo teve no Festival de Salvador, teve no Nordeste, eu não lembro como era o festival em Fortaleza, gravou CD, gravou DVD, né? Foi uma banda que grande parte dessa geração que frequentou as minhas festas conhece todas as músicas de cor, né? Pita, Yara, Meu Lugar. Então, assim, foi uma banda que conseguiu uma projeção muito legal, né? E aí nós estávamos no show e eles estavam já há bastante tempo parados. E aí quando eles começaram, antes deles irem para o show, eles já tinham me mandado mensagem. Aí no show ficaram lembrando do Coração Blue, da Jack Free, do Jack in Blues, mandando abraço, mandando beijo. Isso é muito legal, né? Porque não é só o artista. Toda aquela geração que estava ali cantando a música, de alguma forma foi influenciada pelo meu trabalho, né? E consome essa música por intermédio do trabalho que eu realizei. Então acho que esse legado é muito legal. Eu espero continuar fazendo isso, né? Eu espero que as pessoas continuem se divertindo muito através dos eventos que eu faço, que as pessoas aprendam a respeitar o próximo, né? Que aprendam a importância dessa questão da acessibilidade, que aprendam a importância de você se colocar no lugar do próximo, né? E ajudar, e servir, né? Aprenda a importância da causa animal. Então, por exemplo, o Galo, ele tem um lado que chama Galo Social, e a gente atende a algumas ONGs, né? Sem Raça Definida, RNP AM, e o Salário Solidário e o Raio de Sol. Qual é o nosso objetivo? Né? Ser vitrine dessas atividades sociais, né? Ser vitrine do Sem Raça Definida. Existe um grupo de pessoas que trabalha pelo bem-estar animal, que resgata animais, que, né, vai atrás de doação para alimentar, e depois vai atrás de uma adoção segura, né? Então o Galo, ele quer ser vitrine. Gente, você gosta da causa animal? Pô, ajuda aqui, olha, esse pessoal aqui é sério. Eu vou certificar aqui, através do meu evento, que essa ONG Sem Raça Definida é uma ONG séria, né? Existe a RNP AM, Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, né? Que eles lutam para mostrar que você tem uma vida normal mesmo tendo HIV, né? Que as pessoas que tiverem o vírus indetectável, elas também não transmitem o HIV, elas podem ter uma vida sexual normal, né? E podem conviver socialmente normal. Porque quem tem o HIV sofre com o preconceito, sofre com a sua doença, né? Sofre com a dificuldade de se relacionar, de receber amor, de receber um abraço, esconde a sua doença, né? E é perfeitamente normal uma pessoa com HIV, né? E as causas você não pode julgar. Existem crianças que nascem com HIV, existem pessoas que se contaminam através de uma transfusão de sangue, existem diversas maneiras de você adquirir o vírus. Não precisa ser no começo taxaram que HIV era a doença de quem tinha uma vida promíscua e não sei o quê, e etc. Então já desmerecem as pessoas que são portadoras do vírus. Então o Galo, ele tem esse processo de ser vitrine dessa ONG, mostrar que as pessoas podem ter uma vida normal, mesmo tendo, e devem ter uma vida normal, e devem ser acolhidas, mesmo sendo portadores. E além disso, mostrar que existem tratamentos, né, que estão ali disponíveis no SUS, né, e que a pessoa pode ter uma vida normal a partir disso, que ela não precisa se recolher em casa e morrer sem buscar o tratamento, porque ela pode ter uma vida
plenamente normal. O Salário Solidário é um grupo que faz ações quando há tragédias na cidade, eles se reúnem, também fazem algumas datas como Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, eles fazem algumas ações de arrecadação e atendem alguns institutos, né? E o Raio de Sol, que atende as crianças portadoras de doenças do sangue, né? Muito voltado para o pessoal do interior, né? Mas que também acolhe essas pessoas, tem um lugar para receber essas pessoas. Também são pessoas que é uma doença muito sofrida, né? E aí eles têm esse lado social dentro da doença, te dá uma condição de vida melhor. Então, o Galo também é isso, né? O Galo também quer ser vitrine disso. Não é só a festa pela festa, o carnaval, também tem que ter a manifestação cultural, tem que ter a festa, tem que ter a venda da bebida, tem que ter a diversão, mas também tem que aproveitar que você tem 100 mil pessoas ali e Para conscientizar elas e sobre mostrar que elas podem ser importantes na vida de outras pessoas, que elas precisam mudar o olhar para a sociedade, né? Menos individualismo, né? Você tem que aprender a se colocar no lugar do próximo, enxergar a necessidade do próximo, não que você vá carregar a cruz do outro, mas Não às que vezes você vai ter todos os problemas que o outro tem. Ele tem que resolver os problemas dele. Pronto, mas só pode. que você pode dar uma ajuda para ele, ter empatia com ele, dar uma palavra amiga, dar um abraço. Por isso que eu sou teu fã. Ai, obrigada. Porque você tem essa consciência que hoje você demonstra ter, essa consciência que a gente precisa levar para outras pessoas que não têm a felicidade de ter os pais maravilhosos que você tem, que lhe permitem ter essa consciência, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade de ter um pai presente, uma mãe presente, e a gente às vezes está ali no momento que o adolescente está ali só pela farra, ele está ali só pelo funk, né? Pela pregação e tal, mas ele pode ser impactado com uma mensagem positiva que pode oportunizar ele mudar o olhar dele em relação aos outros, em relação à sociedade. Então, tudo isso, né, faz parte do processo cultural, faz parte das obrigações do produtor de evento, e isso é que é o legado que eu espero, né, continuar deixando nos negócios que eu vier a realizar, né? Continuar dando oportunidade para as novas atrações, continuar mostrando às pessoas que elas todas devem ser respeitadas com igualdade, né? Isso inclui, inclusive, a tua relação funcionário-patrão, né? Entender que você, como colaboradora, né, também tem um filho que adoece, também tem uma dificuldade, né? Também tem mora num lugar distante que sofre ali a interferência da chuva e pode ter um problema. E você, como patrão que escolheu ser patrão, você tem responsabilidade sobre essa pessoa. Não é só comprar o teu trabalho, te pagar o teu salário e tu te vira para lá desde que você me dê lucro. É preciso entender... Se o senhor quiser, pode tomar água, tá? Ah, muito obrigado. Eu tô empolgado. Não, mas não tem problema. Eu tô achando o bate-papo super legal, tá super dinâmico, assim. Continue. Eu estou interessada. Tá interessada? Tô mesmo. Pois é, então é interessante também que você, inclusive na tua relação com o teu colaborador, entenda, né? Dizem que o líder não cuida dos resultados. O líder cuida das pessoas e as pessoas dão resultado. Então, se você não cuidar das pessoas, você vai esperar o quê da tua equipe, né? Então, esse processo, ele envolve tudo isso, inclusive, né, para quem tem empresas. Pode ser que você seja diferente, pode ser que você prefira a mão de obra escrava, como algumas vinícolas lá do sul fizeram e foram descobertas, né? Esse vinho eu não bebo. Aliás, eu não bebo mais nenhum, mas esse vinho não entra na minha casa e eu não sirvo para ninguém, né? Porque a gente também tem que ver, pô, essa empresa aí usa mão de obra escrava. Não vou compartilhar, não vou comprar, não vou divulgar, não vou deixar ninguém beber, porque a gente precisa também fortalecer esses processos de respeito, né, ao ser humano. Porque tudo, né, o mais importante somos nós, né, os seres humanos, né? A gente tem que cuidar da gente.
Cuidar das pessoas, né? Se a gente não cuidar das pessoas, a gente só vai fazer as coisas por dinheiro e só por dinheiro nada vale a pena. E nós pessoas precisamos de pessoas, precisamos de compaixão, precisamos de empatia. E a gente precisa ajudar as outras pessoas também. E não só pensar no lucro, não só pensar no dinheiro, o quanto que eu vou ficar rico se eu tiver isso, quanto que eu vou ficar rico se eu fizer isso. É também ter empatia com as pessoas. Que isso é muito aí. importante para a convivência humana. Tu falaste aí no começo sobre pandemia. A pandemia foi uma grande escola para muita gente. Nada é certo, né? E o que te salva nessa hora, né? São as pessoas. É só relacionamento. Tem gente que ficou trancada dentro de casa, mas a gente foi cuidando um do outro, né? Fizemos uma ação ali para arrecadar uma doação e tal, né? Imagina, quando fecharam todas as casas de shows, os garçons, os músicos, os taxistas que deixaram de trabalhar, a galera da cozinha, né? Segurança, essa galera toda ficou sem emprego. Como é que faz? Né? Se você não se mobilizar e entender a necessidade dessas pessoas, pô, todo mundo vai se quebrar. Então, tu não pode pensar só no lucro, né? A vida o tempo todo está te mostrando essa tua necessidade, né? E assim, eu tive uma felicidade na vida. Eu ajudei muita gente quando pude, né? E despretensiosamente, porque é o que está no teu coração. Você vai e faz, né? E aí, quando eu precisei, eu percebi que eu tinha muitos amigos, né? Então, todas as vezes que eu precisei, eu olhei para o lado, eu tinha alguém ali para me servir, para me ajudar, para cuidar. E despretensiosamente, da mesma forma que recebeu minha ajuda quando eu pude ajudar, né? E você não sabe o lugar que você vai estar amanhã. Hoje você está aí, né? Amanhã pode ter outra pessoa no teu lugar e tu está servindo um cafezinho. Não sabe, né? Ontem eu era lá o dono do maior bloco de carnaval do norte do Brasil. E aí, de repente, no ano seguinte não teve carnaval. E aí? Né? Faz o quê? Então a gente tem que aprender a respeitar, a cuidar, a olhar para as pessoas, né, de uma forma mais humana novamente, né? A internet, WhatsApp, essas coisas foram nos distanciando, né, das pessoas. A gente começou a ter relações muito virtuais, mas as pessoas já estão se dando conta disso e aí estão novamente buscando, né, estar mais próximos, Tocar abraçar um pouco de mais, grama. né? De vez em quando chega uma mensagenzinha no Instagram, diga que ama para quem você ama, né? Então, as redes sociais também estão sendo usadas muito com esses propósitos de valorizar o que precisa ser valorizado, né? Valorizar as pessoas, valorizar os sentimentos. Isso é muito legal também. Bom, agora, se o senhor pudesse, voltar no tempo, o que o senhor mudaria na sua carreira? Ai, ai. O que eu mudaria na minha vida? Eu adoro esse momento de silêncio. Olha, eu sou um cara privilegiado por Deus, né? Então, eu sempre fui muito feliz em tudo que eu fiz, né? Em todas as coisas que eu me determinei a fazer. Eu sempre tive muita sorte, né? E a gente diz, nunca foi sorte, sempre foi Deus. As pessoas estão usando muito essa frase, né? Mas assim, eu não mudaria nada. Eu acho que eu mudaria a minha relação com os outros. Porque a gente aprende muito com a vida, né? E eu, né, tinha um perfil do qual eu não me orgulho, né? Mas eu fui me moldando com a vida, né? Ao mesmo tempo que o meu coração era muito bom, às vezes eu era muito grosseiro, às vezes eu era muito brabo, né? Às vezes não, quase sempre. Então, assim, isso eu mudaria, né? A minha relação com os outros. Eu gostaria de ter sido mais gentil desde o início do meu projeto. Acho que hoje eu sou uma pessoa mais gentil, hoje eu sou uma pessoa mais acessível, né? Hoje eu sou uma pessoa mais solidária, mas isso foi a vida que foi me ensinando, né? E talvez se eu tivesse aprendido isso na tua idade, eu teria tido uma vida mais feliz e tudo, né? E
Mas, por outro lado, eu sempre tive um coração muito bom, né? E mesmo antes de ler algum best-seller sobre como lidar com as pessoas, eu ajudei, né, muita gente, assim, acho que todos os meus colaboradores da época do Coração Blue, grande parte deles, compraram suas casas, porque eu emprestava dinheiro para eles sem juros. Ah, seu Theo, eu quero comprar um terreno assim, assim, assim. Falei, quanto é que você precisa? Ah, eu preciso de tanto. Tá, paga aí 50 por semana. E eu fui financiando várias coisas nesse sentido, né? Carro para amigo. Outro dia, um grande amigo meu, outro dia não, anteontem, um grande amigo meu que eu admiro, respeito muito, que é o DJ Evandro Júnior, tava falando, poxa, eu sou muito grato a ti. Tu lembras que tu compraste meu primeiro carro? Eu falei, eu não lembro disso. Cara, eu nem te pedi, tu passaste numa loja, eu tinha te falado que eu queria comprar o carro, tu viste o carro, compraste, falei assim, agora te vira aí, depois tu me paga. Eu não lembro disso, né? Mas ele lembra, e ele é muito grato por isso, mas eu não lembro. Então, quando eu tive grana, eu pude ajudar muita gente e consegui fazer muita coisa legal, né? E isso eu não mudo. Mas, quando eu tive raiva, né, eu destratei muita gente, às vezes eu humilhei alguma pessoa, né, passei do limite, e isso eu mudaria na minha vida, né? Hoje eu tenho muito mais respeito pelas pessoas do que tinha antes. E quanto antes a gente aprende a necessidade de respeitar o próximo, melhor para você, para a sua vida, para as suas conquistas, né? E acho que esse processo também, né, que eu quero, por isso que eu falo de legado, de você ser vitrine dessas coisas, dessas ações positivas, para que as pessoas mais cedo aprendam a necessidade de respeitar o próximo. Bom, qual é o recado que o senhor gostaria de deixar para o nosso público empreendedor que está passando por dificuldades no seu negócio? Estude. Estude muito. Aventure-se, mas baseado em conhecimento. Porque quando você se aventurar baseado em conhecimento, sua possibilidade de errar vai ser menor. Ok. Infelizmente, estamos chegando ao fim de nosso programa. Então, qual é a mensagem final que o senhor gostaria de deixar para o nosso público? A mensagem final é dizer que eu sou seu fã e acho muito legal quando você se manifesta durante a entrevista, mostra seu posicionamento, e eu fico muito feliz de ver uma menina tão jovem, com pensamentos tão legais, e eu espero que o teu podcast, né, seja motivador para várias pessoas, pessoas jovens também como você, se inspirem em você, porque o que você está fazendo é muito legal, né? E que você seja mais uma dessas pessoas que vai me ajudar a divulgar os bons pensamentos, o respeito ao próximo, a necessidade das pessoas se respeitarem, a empatia, né? A necessidade da solidariedade, e eu tenho certeza que o teu trabalho vai ajudar muita gente também. E eu queria te agradecer pela oportunidade de estar contigo, porque muito, assim, é legal ver que o mundo tem salvação, porque os jovens hoje estão preocupados com coisas muito mais importantes do que simplesmente jogar videogame. Nossa, muito obrigada, é sério. O senhor não sabe quanto isso, sabe, significa para mim. Mas tem alguma experiência que o senhor gostaria de contar que eu não perguntei aqui? Acho que tem sim. Eu acho que em 2007 não, vamos lá, 2003, corta aí que eu vou fazer a conta certa. Em 2010, eu tive um desafio, né? Um desafio que foi: a mãe do meu filho estava indo embora de Manaus e eu queria que ele viesse morar comigo. E nessa época, então, eu abri mão dos bares, deixei de montar bar, me dediquei só aos eventos para cuidar do meu filho. E eu fui pai solteiro durante um bom tempo. Morava só eu e o Vitor Hugo. E foi a melhor época da minha vida, né? Foi onde eu aprendi
muito com ele, porque ele veio para me ensinar muita coisa legal, né? Ele é uma outra geração, é um outro mundo, e eu sou um pai muito feliz e orgulhoso do filho maravilhoso que eu tenho. E eu pude, assim como eu estou conversando contigo, conversar muito com o Vitor sobre esses valores, sobre essas necessidades. E hoje eu tenho certeza que, como pai, eu consegui formar um cidadão do bem, que tem uma visão muito legal em relação ao próximo, que estuda, que trabalha, que leva a sério a vida dele, mas que se diverte, que toca guitarra, que toca piano, que sabe aproveitar os seus momentos, né? E eu fico muito orgulhoso disso, né? Porque eu acho que esse foi o meu maior feito, e eu não tinha falado isso para ti, mas a coisa mais legal, a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi ser pai, né? E hoje eu sou um pai extremamente feliz e orgulhoso. E eu digo para ele assim, não é pelo sucesso dele, porque hoje o meu filho, ele mora em Amsterdã, ele trabalha na Guerrilla Games, que é a maior empresa de games do mundo, né? Ele tem só 20 anos, ele foi para lá com 19, foi contratado. Então é um caboquinho de Manaus que estudou no La Salle, mas que hoje trabalha na maior empresa de games do mundo, lá na Holanda, né? E mesmo que ele trabalhasse aqui em Manaus comigo, eu teria muito orgulho dele, porque não é só essa questão financeira das conquistas dele, mas sim do ser humano maravilhoso que ele é, dos valores, né, que eu consegui ajudá-lo a construir, né, quando ele era muito novinho, né, dos 7 até os 13 anos, que você consegue ter uma influência maior ali. Depois vira adolescente, aí ganha o mundo. Mas naquela época ali que ele precisava de mais orientação. E quando você for pai, né, que você tiver uma vida, se você não é pai ainda, né, se dedique a isso, porque nada é mais legal, mais importante do que você se dedicar a seus filhos e criar pessoas melhores para o mundo que a gente vive. Bom, em quais redes sociais a gente pode encontrar você e o seu trabalho? Bom, meu trabalho você encontra no @galo de Manaus e no @coração blue. Também tem o @sítio Siloé, onde eu divulgo as nossas atividades produtivas, né? E é assim que você me encontra na rede social. O meu perfil do Instagram é fechado. Ok. Bom, mais uma vez, muito obrigada por ter participado do nosso programa e a gente ter esse bate-papo tão tranquilo, tão leve. Enfim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos terminando por aqui depois desse bate-papo super legal. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Fatiari. Quem experimenta, prefere Fatiari. G Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade. Soluções em geologia e meio ambiente. E lembrando, se você gostou, já deixe seu like, se inscreva, comente para ajudar a engajar e compartilhe para todos os seus amigos. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!